Existe uma pergunta que você nunca fez a si mesmo. Por que, depois de conversar com certas pessoas, você se sente menor? Não mais forte, não mais livre, menor. Isso não é acaso. É método. Existe uma arquitetura invisível por trás do controle psicológico. E hoje, você vai aprender a enxergá-la. Porque quem entende o mecanismo, deixa de ser vítima dele. A maioria das pessoas acredita que manipulação é gritar, ameaçar, bater a porta. Mas o controle real é silencioso. Ele não chega como violência. Chega como cuidado. Chega como eu só falo isso porque me importo com você. Chega como um silêncio depois que você discorda, um silêncio que dura dias. E aos poucos, você para de discordar. Você começa a se policiar antes mesmo de falar. Você ensaia frases na cabeça, só para não provocar uma reação. Isso tem nome. Os psicólogos chamam de condicionamento por punição intermitente. Freud chamaria de repetição de um vínculo antigo, recriado no presente. E Jung diria algo ainda mais perturbador, que você está reencontrando sua própria sombra refletida no comportamento do outro. Mas calma, vamos por partes, porque antes de entender a teoria, você precisa ver isso acontecer. Imagine a Marina, 32 anos, competente, gentil, admirada no trabalho. Ela conheceu o Rafael há 3 anos. No início, ele era perfeito, atencioso, presente. Dizia que nunca tinha sentido uma conexão assim. Mas depois de 6 meses, alguma coisa mudou. Pequena, quase imperceptível. Um comentário sobre a roupa dela. Só uma opinião, amor. Uma piada sobre a família dela, na frente dos amigos. Marina ria. Por que discordar? Parecia exagero. Aos poucos, Rafael comentava sobre as amigas dela. Elas não te tratam tão bem quanto eu. Ele nunca proibiu nada. Ele só plantava dúvidas. E quando Marina reclamava, ele virava a história. Você está sendo dramática. Eu nunca disse isso. Você sempre distorce as coisas. Depois de 2 anos, Marina não confiava mais na própria memória. Ela pedia desculpas por sentimentos que nem sabia explicar. Ela tinha perdido contato com 2 amigas próximas, para evitar brigas. E o mais perturbador, ela achava que a culpa era dela. Marina não era fraca. Marina era humana. E o que aconteceu com ela tem uma explicação precisa. O controle psicológico segue um padrão, um ciclo. Os pesquisadores chamam de idealização, desvalorização e descarte. Na fase de idealização, a pessoa manipuladora te estuda. Ela aprende suas inseguranças, seus valores, seus pontos fracos, e devolve isso como intimidade. Você é diferente de todo mundo que já conheci. Essa frase não é romance. É reconhecimento estratégico. Depois vem a desvalorização. Pequenas críticas disfarçadas de humor. Comparações sutis. Silêncios como punição. Esse é o momento em que o cérebro da vítima entra em alerta constante. Epicteto, 2000 anos atrás, já dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. O manipulador sabe disso instintivamente. Ele reescreve o seu julgamento. Ele te convence de que a dor que você sente é exagero seu. Isso tem nome técnico, gaslighting. A neurocientista Sonia Ledoux mostrou que o cérebro sob ameaça constante libera cortisol de forma contínua. E isso, com o tempo, prejudica a memória e o julgamento. Ou seja, não é força de vontade fraca. É biologia sendo sequestrada. E aqui está o ponto mais sombrio de tudo isso. Carl Jung dizia que tendemos a atrair, ou permanecer perto, de padrões que refletem feridas antigas, não resolvidas. Se você cresceu tendo que merecer amor, você vai reconhecer esse padrão como familiar. Não porque você goste de sofrer, mas porque o caos parece normal. É assim que o controle se instala. Não pela força, pela familiaridade. Vamos nomear os sinais. Sem filtro. Primeiro, a inversão de culpa. Você expressa uma mágoa e sai da conversa pedindo desculpas. Segundo, o isolamento gradual. Amigos que não te entendem, família que sempre implica com a relação. Terceiro, a dosagem de afeto. Carinho intenso, seguido de frieza repentina, sem explicação. Isso mantém o sistema nervoso em alerta, sempre tentando consertar algo. Quarto, minimizar sua realidade. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu assim. Com o tempo, você começa a duvidar da própria percepção. Quinto, o falso reconhecimento de erro.
Eu sei que errei, mas você também fez isso e aquilo. A desculpa nunca termina em responsabilidade. Termina te culpando de novo. Se você reconheceu um ou vários desses padrões, respira. Reconhecer já é o primeiro ato de resistência. Marco Aurélio escreveu, em suas meditações particulares, que o dano que sofremos vem menos do ato do outro, e mais de permitirmos que ele molde nossa alma. Isso não significa ignorar o abuso. Significa recuperar a autoria da sua própria mente. Primeiro passo, nomeie o padrão. Não a pessoa, o padrão. Escrever o que acontece, em detalhes, ajuda a restaurar a confiança na própria memória. O pesquisador James Pennebaker mostrou que colocar experiências difíceis no papel reduz significativamente o impacto emocional delas. Segundo passo, reconstrua vínculos externos. Ligue para aquela amiga que você afastou. O isolamento é a arma mais eficaz do controle. Reverta essa arma. Terceiro passo, observe reações, não palavras. Manipuladores são bons com discurso. Poucos sustentam consistência. Se as ações contradizem as palavras, acredite nas ações. Quarto passo, o mais difícil. Aceite que amar alguém não obriga você a permanecer. Sêneca dizia que nenhum homem é livre se for escravo do próprio corpo, ou da própria necessidade de aprovação. Sair não é fracasso. Às vezes, é o único ato de coragem real disponível. Pessoas tóxicas não têm superpoderes. Elas apenas conhecem, de forma instintiva, as portas que você deixou destrancadas. O trabalho não é odiar quem te feriu. O trabalho é entender por que aquela porta estava aberta e decidir, conscientemente, quem entra a partir de agora. Jung disse uma frase que resume tudo isso: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai guiar sua vida, e você vai chamar isso de destino. Talvez o destino seja só o padrão que você ainda não nomeou. Se esse vídeo te fez reconhecer algo, você já não é mais o mesmo de antes de assistir. E isso já é o começo de sair do controle.